Presidente, senadores e senadoras, primeiro, presidente, quero agradecer aqui encarecidamente as palavras gentis que Vossa Excelência fez em relação aqui à minha pessoa. Eu acho que é um fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido no Senado e muito isso também produto do trabalho da bancada, né, do União Brasil, que tem feito a oposição necessária, mas também tem feito muitas vezes votações de interesse do país, colocando diferenças partidárias aqui de lado. Eu até também aproveito para felicitar a Vossa Excelência por ter retirado de pauta esse projeto hoje, porque é um projeto complexo, é um projeto que tem bastante divergências e eu acredito que nós não devemos avaliar esse tema aprofundando a polarização, porque tem argumentos razoáveis, né, de ambos os lados. Eu me posicionei recentemente contrário, mas não dá para tentar trabalhar com essa lógica amigo, inimigo, bandido, mocinho, porque tem várias nuances essa questão da legalização ou não dos jogos de azar. Mas, até esse propósito, hoje é um dia oportuno para discussão e votação dessas indicações para as embaixadas no exterior. E eu, como membro da Comissão de Relações Exteriores, aprovei os nomes que foram indicados, presidente. E estou votando hoje aqui favoravelmente também a esses nomes. Porque eu diferencio muito claramente o que é o Itamaraty, que é composto por um quadro de profissionais altamente qualificado e pessoas sérias que vão realizar esse trabalho nas embaixadas. Mas eu tenho que registrar aqui o meu desgosto em relação à diplomacia presidencial, a diplomacia que é do presidente Lula, que tem sido um desastre para o nosso país. Mas eu sei fazer essa distinção, não vou deixar um posto de embaixada do Brasil vago, não vou barrar a progressão funcional, muitas vezes uma promoção, uma colocação de um embaixador necessária e um posto no exterior, por conta das minhas discordâncias em relação à diplomacia presidencial do atual governo. E essa diplomacia presidencial tem sido cada vez mais desastrosa. No prazo de uma semana, nós vimos Lula visitando a Argentina e escolhendo, ao invés de prestigiar os acordos do Mercosul, ao invés de buscar uma relação harmoniosa com a contraparte argentina, o presidente Milei, foi realizar um gesto de provocação infantil. Buscou a corrupta Cristina Kirchner, condenada pela justiça argentina, pessoa que todos nós sabemos de má fama, e foi lá abraçá-la e ainda posar para fotos ridículas, pedindo a liberdade dela. Um desrespeito à justiça da Argentina, um desrespeito ao presidente Milei, um desrespeito ao Mercosul. Se tivéssemos ficado apenas com esse episódio, já seria vexatório o suficiente. Mas na esteira, tivemos a reunião do BRICS, aqui no Rio de Janeiro, esvaziada. Não veio Vladimir Putin. Ok, ele tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional e não seria, de fato, prudente comparecer. Mas também não veio o presidente da China. Não vieram outras lideranças importantes. E dessa reunião do BRICS, não vi nenhuma resolução concreta, num sentido de aproximação maior entre esses países. O que nós vimos, inclusive, nas declarações realizadas ao final dessa reunião do BRICS, uma completa inversão de valores, consubstanciada no ponto em que os BRICS condenaram um ataque feito pela Ucrânia ao território russo,
a infraestrutura civil, na qual teria havido algumas vítimas civis. Todos somos contra a guerra. E se esse ataque teve de fato esse resultado, merece ser condenado. Mas a hipocrisia dessa declaração, e a senadora Damares esteve comigo lá, inclusive em Kiev, para ver o sofrimento do povo ucraniano, a hipocrisia dessa condenação do ataque da Ucrânia acaba sendo ressaltado pela completa omissão do contexto no qual a Ucrânia é vítima de invasão da Rússia. A Rússia é o país agressor. E pior que isso, cotidianamente, nós ouvimos relatos de ataques efetuados pela Rússia com drones, com mísseis, a alvos civis na Ucrânia, com morte de civis. Então, como justificar que os BRICS possam fazer uma declaração com tal nível de hipocrisia, como se a Ucrânia fosse agressora e não o contrário, como se a Ucrânia fosse responsável por centenas de mortes de civis russos, quando é exatamente o contrário que é verdadeiro, a casa dos milhares, pelos ataques maldosos, despropositados em uma guerra de agressão feito pela Rússia contra a Ucrânia. Para finalizar, os disparates da diplomacia presidencial, assistimos uma reação hipócrita do presidente Lula à declaração do presidente Trump em relação ao processo promovido aqui no Brasil contra o ex-presidente Bolsonaro. Lula reagindo de uma maneira, a meu ver, eleitoreira, criticando o presidente Trump pela sua interferência em assuntos internos, mas deixando de se olhar no espelho, deixando de verificar que ele mesmo, há pouco tempo atrás, além de promover um resgate da primeira-dama corrupta do Peru, realizou esse abraço e essa afronta à justiça da Argentina ao argumentar que Cristina Kirchner seria vítima de alguma espécie de perseguição. No conjunto da obra, o Brasil, um país que sempre foi aliado das democracias ocidentais, um país que, apesar de ser aliado das democracias ocidentais, sempre manteve laços importantes com países de outras regiões do mundo, laços comerciais importantes, inclusive com a China. Mas a nova diplomacia do presidente Lula não é de neutralidade. A nova diplomacia presidencial do presidente Lula é de afastamento do Brasil das democracias ocidentais e de um antagonismo artificial e partidário em relação aos Estados Unidos. Sabemos que o PT e que o Lula sempre se pautou pela política anti-americana, como se os Estados Unidos fosse o grande vilão do século, e tem esse grande apreço pelas ditaduras, como a cubana, mas não tem o direito a diplomacia do presidente Lula de arrastar o Brasil para longe das nossas tradições liberais democráticas e convergentes com as demais democracias ocidentais. Fosse eu irracional, votaria contrariamente à indicação de todos os embaixadores. Mas faço aqui a distinção, que é uma distinção necessária, entre o corpo qualificado de Itamaraty e a tragédia que representa a diplomacia presidencial do atual governo.